Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar este vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, vamos ler? E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Glórias a Deus. Os cientistas têm descoberto os benefícios da oração. Temos ouvido vários testemunhos a respeito, várias conclusões dos cientistas, e muitos que não oravam passaram a orar. Como é bom orar, na verdade? Como é bom orar? A oração é a nossa ligação direta com Deus. Nós falamos com Deus. Deus nos ouve e Deus nos responde, como ouviu e respondeu a Daniel. E alguns princípios aqui que nós precisamos ver. Quando o anjo disse a Daniel: não temas, cara Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que aplicastes humildemente o teu coração. Quando foram ouvidas as orações de Daniel? Desde o primeiro dia. Deus conhece até os nossos pensamentos, mas Ele diz para clamarmos a Ele que Ele nos responderá. Então, desde o primeiro dia que nos colocamos diante de Deus, nos colocamos a falar com Deus através da oração, a nossa oração é ouvida. Então, muitos oram e falam assim: parece que Deus não está me ouvindo. Se você até hoje tinha dúvida de que Deus ouve a sua oração, tenha certeza agora que Ele ouve desde a primeira palavra, desde o primeiro dia, a primeira vez que você fala com Ele, pede alguma coisa para Ele, que você se dispõe a orar, como fez com Daniel. Deus não faz exceção de pessoas. Da mesma forma que Deus atendia Daniel, Deus nos atende hoje. Então, foram ouvidas assim desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o seu coração. Daniel foi diante de Deus com toda humildade. Nós precisamos estar diante de Deus com reverência, com humildade. Não nos fazendo de coitados, não nos vitimizando, mas com humildade, reconhecendo quem é o Deus, diante de quem nós estamos e quem somos nós. Nós somos pessoas que somos servos do Deus Altíssimo, mas também somos filhos do Deus Altíssimo. Então nós temos que ir na presença de Deus, sabendo que Deus tem prazer em nos ouvir. E nós temos que ter prazer em falar com Deus. Não pode ser uma coisa robotizada, sabe? Por obrigação. Não, nós temos que ter prazer em parar, nos prostrarmos diante de Deus, falar com Deus. E sermos humildes. Abrimos o nosso coração e falarmos para Deus tudo o que estamos sentindo. Com toda a nossa sinceridade. Um coração contrito, Deus não desprezará. Não precisamos ficar enfeitando, não precisamos ficar escolhendo palavras para falar com Deus. Não precisamos... e não podemos achar que Deus tem obrigação de ouvir nossas orações. Deus não tem obrigação de ouvir nossas orações. Nós temos que ser humildes. Nós temos que saber quem é Deus e quem somos nós. Nós temos que saber o quanto Deus é poderoso e quanto nós somos dependentes dele. E que o quanto Deus é misericordioso, que Ele nos atende pela graça, pela misericórdia, não por obrigação. Nós não fizemos um Deus para mandar nesse Deus. Nós não fizemos um Deus para estar à nossa disposição. Deus não é um robô. Assim como nós não gostamos de ser robô nas mãos das pessoas, nós queremos ter nossas opiniões, nós queremos ter o nosso livre-arbítrio, nós queremos ter a nossa liberdade para nos manifestarmos acerca de todo e qualquer assunto. Deus é livre. Por isso que Ele nos faz livre, porque Ele é livre. E Deus é soberano. Ninguém pode se atrever a querer ordenar alguma coisa para Deus, como Deus falou para Jó. Você estava quando criei as águas, quando determinei o mar que viesse só até aqui? Quem fez isso? Não é? Então nós não temos que pegar e pedir alguma coisa para Deus, falar com Deus, determinar para Deus. Achar que Deus tem obrigação de fazer, muito pelo contrário. Tudo que Deus faz por nós e para nós e conosco é por amor, por graça, por misericórdia. Então nós temos que ter um coração humilde diante de Deus. Mas quando você dá ordem no mundo material, espiritual, nós damos ordem no mundo material e espiritual, não para Deus, mas para Satanás, seus demônios, hostes e potestades malignas, em nome de Jesus, no poder de Jesus, nós somos meros instrumentos. E Deus falou
que nos foi dado poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, através de Jesus Cristo, quando nós usamos o nome e o poder de Jesus Cristo. Mas a Deus não, a Deus nós clamamos, a Deus nós falamos com o nosso Pai: Senhor, me atende, Senhor, por favor. E de Deus nós não escondemos nada. A Deus nós temos que abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, tirar o que há de mais puro do nosso coração e colocar diante de Deus. Tirar o que há de mais sincero do nosso coração e colocar diante de Deus. Deus não se deixa enganar. Lê do engano daqueles que acham que, não, eu vou falar assim com Deus, porque Deus vai ter misericórdia de mim, eu vou enfeitar assim. Não, Deus conhece a nossa essência. Deus sabe quando nós estamos falando com interesse de coração, com verdade, com sinceridade, ou quando nós estamos falando, como Jesus disse, hipócritas, querem se assentar na primeira fileira, querem falar no meio da multidão. Então, Deus sabe quando nós estamos fazendo para nos aparecer, para nos mostrar, como nós estamos fazendo para chamar a atenção de outros, ou quando nós estamos fazendo com toda a sinceridade do nosso coração. Nós não precisamos chamar a atenção de ninguém, nem do nosso Deus, porque Ele já tem toda a atenção dele voltada para nós, por sua graça e misericórdia. Então precisamos, primeira coisa, acreditar que Deus vai ouvir a nossa oração desde a primeira palavra, desde a primeira vez que nós nos colocamos diante de Deus, pedindo, falando sobre algum assunto. E precisamos também ter o coração todo humilde, sabendo que Deus não é nosso funcionário, Deus não é nosso robô, Deus não tem obrigação de fazer qualquer coisa para nós. E que Deus é soberano em suas vontades. Deus é soberano em seu agir. Nós precisamos nos coadunar, nos adaptar à vontade de Deus. Não Deus se coadunar, se adaptar às nossas vontades. Nós dependemos de Deus, Deus não depende de nós. Precisamos entender isso. Então, antes de nos colocarmos numa oração, vou orar porque o cristão tem que orar. Não, eu vou orar porque eu tenho prazer em falar com Deus. Eu tinha que orar agora, não dá hora de fazer uma oração rápida. Não, nós precisamos ter reverência diante de Deus. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é justo, que anterisuri chamai. La soresme portivosa desse brilharte me perante malacanta, la surrevelsa e eu se será sitoresme portivosa que será chamai. Deus é magnífico, Deus é soberano, Deus é Deus, independente, livre, para fazer o que quiser, o que Ele quiser e como quiser. E Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele conhece a nossa essência, Ele sabe quem somos. Não dá para representar para Deus, não dá. E não dá para ser também superior a Deus. Não, achar que Deus está à nossa disposição. Não, irmãos. Temos que saber o nosso lugar. Temos que ter humildade. E humildade não é se desmerecer. Humildade é saber com quem estamos falando, como estamos falando e quem é que está nos ouvindo. Amém? Então, Daniel foi falar com Deus com um coração humilde. Precisamos falar com Deus tendo a certeza de que Ele está nos ouvindo. Não deixar parar dúvida alguma. E precisamos ir diante de Deus com um coração humilde e sincero, um coração contrito, totalmente entregue a Deus. E continuando aqui, aqui, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste a humildade, o teu coração, a humildade no teu coração, a fim de buscar entendimento. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Deus vai responder o nosso clamor. Temos que ter essa certeza, assim como nós temos certeza, nós nos colocamos diante de Deus com a certeza de que Deus vai ouvir as nossas orações, nós temos que nos colocar diante de Deus, fazer a oração com a certeza de que Deus vai responder as nossas orações. A fé, irmãos, é trazer à existência aquilo que não se vê, e Deus pode fazer tudo que não existe, existir. Temos que estar diante de Deus, orar a Deus, nessa certeza que Deus vai responder. Deus ouviu. Nós estamos sendo sinceros, coração humilde e contrito, Deus vai responder. Ainda que todas as circunstâncias, ainda que todas estejam contra nós, tudo esteja contra nós,
e tem a aparência de que não teremos resposta, nós temos que viver a nossa fé, crendo que Deus vai responder. Deus ouviu. Eu estou sendo sincera, coração humilde, estou falando a verdade, estou rasgando meu coração para Deus. Deus vai responder. Nós temos que ter essa certeza que Deus vai responder nossas orações. Deus vai responder o nosso clamor. Não importa quão complicado seja para nós a situação que estamos vivendo. Não importa quão difícil seja o momento que estamos passando. Não importa quantos estejam contra nós. Não importa, irmãos. Não importa. Deus vai responder. Nós temos que crer. É por isso que a palavra de Deus diz que nossas petições devem ser colocadas diante de Deus com súplicas e ações de graças. Quer dizer, colocamos nossas petições diante de Deus e já agradecemos. Senhor, muito obrigado, porque eu sei, quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, nós temos que ouvir sim. Sim, Deus vai responder. Nós temos que sair da oração com a certeza de que Deus vai responder. E quando alguém nos dá alguma coisa, a primeira coisa que fazemos é agradecer, não é? Então entramos numa oração pedindo a Deus, mas não saímos da oração sem agradecer, porque assim nós estaremos demonstrando a Deus com toda a sinceridade do coração que nós cremos que Ele já nos deu. E no mundo espiritual Deus já nos deu. É como o anjo fala aqui, desde a primeira hora a sua oração foi ouvida e eu vim trazer a resposta. Então no mundo espiritual Deus já determinou. Então nós temos que crer nisso. Deus já determinou, Deus já respondeu. Deus vai trazer a resposta, vai materializar a resposta, porque no mundo espiritual ela já foi dada. Irmãos, oração é uma união direta com Deus através do Espírito Santo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma união direta com Deus Trino. É saber que Deus ouve e responde e que, acima de tudo, nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós não estamos diante de pessoas que dão uma palavra e depois mudam. Nós estamos diante de pessoas que nos isolam, nos afastam. Nós estamos diante do Deus vivo, ressurreto, fiel, justo, misericordioso, que fala, vinde a mim, vem, eu estou esperando, vem, eu estou aqui, eu estou pronto para te ouvir, vem, traz seu fardo para mim, traz toda essa preocupação, deixa que eu levo, deixa que eu carrego. É isso que Deus nos fala. E só que muitas vezes nós não entendemos. Nós vamos falar com um juiz, nós ficamos todos, entre aspas, ficamos todos temerosos. Ai, que o juiz vai falar que não sei o quê. Com Deus que é soberano, acima de todo juiz, juiz dos juízes, rei dos reis. Ele nos dá essa liberdade de a gente chegar e falar com Ele com sinceridade de coração, na nossa ingenuidade, na nossa simplicidade. Deus não quer que nós venhamos vestir ternos, venhamos vestir roupas de galas, roupas sociais para falar com Ele. Deus quer que nós rasguemos os nossos corações, que nós venhamos nos imbuir de sinceridade, de humildade, sabendo quem Deus é e sabendo quanto Deus nos ama, irmãos. Nenhuma pessoa que nos ama nos deixará sem resposta. Não nos deixa. A pessoa que nos ama de verdade não nos deixa sem resposta. A pessoa que nos ama de verdade não deixa de nos ouvir. Agora Deus está acima de qualquer pessoa. Pense na pessoa que mais te ama nessa face da terra. Pensa quem é. Você deve saber, porque não pelas palavras, mas pelos atos das pessoas nós sabemos quem nos ama de verdade. Pensa nessa pessoa que mais te ama na face da terra. Deus te ama milhões de vezes mais. Pensa uma pessoa que sempre esteve à disposição de você ou que faz tudo para estar à tua disposição. Deus está muito mais à nossa disposição. Embora não tenha obrigação de nos atender. Não tenha obrigação de estar à nossa disposição. Mas Deus está junto de nós por amor. E é esse amor que nós temos que ter para com Deus. Estando sempre à disposição do Senhor. Nós pedimos, nós queremos que Deus faça, mas muitas vezes nós deixamos de nos colocar diante de Deus para dizer, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer falar para mim? Já tiraram momentos de devoção, como dizem alguns, onde você se assenta à frente da Bíblia, se prostra diante de Deus e diz, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, hoje eu sentei aqui para te louvar, para te glorificar, porque eu sei quem tu és, o Todo-Poderoso, o Soberano,
o fiel, o justo, o misericordioso. Eu sei quem Tu és, Senhor. E quero confessar para o Senhor que eu Te amo muito. Quero confessar para o Senhor que sem o Senhor eu não sei e não quero viver. Nada me afastará do Teu amor. Porque o Teu amor vive em mim através do Teu Santo Espírito. E eu Te amo com toda sinceridade. Você tem dúvida se Deus responde às suas orações? Saiba agora então que desde o primeiro momento Deus já ouviu a tua oração e Deus vai responder. Creia, porque Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós entrarmos em oração com dúvidas, com medos, nós não vamos propiciar a resposta de Deus. Ainda que Deus nos responda, nós não vamos entender. Porque a fé não agrada a Deus. A falta de fé impossibilita Deus de agir. Não porque Ele não tenha poder, porque Ele não queira. Mas Deus não vai nos dar alguma coisa que nós não queiramos. Às vezes pedimos e não temos fé para receber. Como que Deus vai entregar até nós? Vai fazer chegar até nós? Então nós temos que ter um coração contrito, um coração sincero. Sermos humildes diante de Deus e entrar em oração, irmãos. Com a certeza de que Deus já nos deu, que Deus já respondeu. E não saímos da oração sem antes agradecer a Deus de todo o coração, com a certeza que vamos receber o que pedimos. E se não receber? Se não receber, Deus vai nos fazer perceber, como fez Samuel perceber que era ele que falava com Samuel. Deus vai nos fazer perceber que Ele nos deu algo melhor. E que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Certo que tem influência de homem, tá? Tem pessoas que fazem as coisas mal para nós e dizem, se Deus quiser, Ele muda. Eu estou agindo assim, mas se Deus falar comigo, eu mudo. Não, não é assim. Deus nos deu sabedoria e inteligência. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Nós temos que procurar praticar os nossos atos de acordo com a vontade de Deus. Não esperar que Deus fale para nós, não faz assim, faz aquilo. Nós sabemos a vontade de Deus. Deus é Deus de paz, Ele deixou a palavra dele escrita. Está aqui, ó. Quem pode dizer que essa palavra é mentira? Quem? Quem pode dizer que Deus não fala conosco quando nós temos uma palavra escrita? Quem? Então, nós temos os nossos atos e temos que ser responsáveis por eles. Então, as pessoas podem nos prejudicar. Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não força ninguém a nada. Mas não importa o que façam para nós, importa é como nós nos prostramos diante do nosso Deus, como nós vemos o nosso Deus, que relacionamento que nós temos com Deus, como nós entramos em oração, como nós falamos com Deus, com sinceridade, humildade de coração, na certeza de que Deus está nos ouvindo, gratos porque sabemos que Deus vai responder, gratos pela presença de Deus, dando liberdade para Deus falar conosco através da sua palavra, através do Santo Espírito, através dos dons e frutos do Espírito. Nós temos que analisar, irmãos, a nós e não julgar a Deus. Quantos julgam a Deus? Quantos dizem, não sei se Deus me ouve, onde está o Senhor Deus? Olha, onde você o colocou? Ele sabe onde Ele está, Ele sabe que lugar que Ele ocupa em toda a humanidade, no céu, na terra, no ar, no mar. Ele sabe, Deus sabe o amor que Ele tem por você e por cada um de nós. Somos nós que muitas vezes não sabemos. E pensamos que Deus é um boneco que nós, olha, colocamos de enfeite aqui na estante, olha, nós colocamos de enfeite em cima da mesa, e na hora que nós precisamos, aí nós lembramos desse boneco e vamos lá e pegando. Uma analogia muito ruim, né? Porque não se compara a Deus com nada, com nada. É só para exemplificar. Deus é soberano, Deus é fiel, justo, misericordioso. Deus não erra, Deus não tarda, Deus não falha. Então, entre numa oração. Tenha o hábito de fazer oração, não por hábito, mas por amor, por desejo. A oração tem que ser intrínseca a nós. Nós temos que ter a vontade e o desejo. Porque o cientista já disse que faz bem para o nosso cérebro, mas ainda que não fizesse bem para o nosso cérebro, ainda que o cientista não tivesse descoberto isso, irmãos, nunca, jamais deixará de ser bom, benéfico e prazeroso falar com Deus. Nunca deixará. Falar com Deus é bom, falar com Deus alivia a mente e o coração. Falar com Deus faz nos sentirmos mais próximos de Deus. E Deus tem prazer em nos ouvir. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Fala com Deus, porque assim como Daniel, desde o primeiro instante Deus já ouviu.
e já determinou a resposta. Vá com o coração sincero e verdadeiro, porque Deus não despreza um coração contrito e verdadeiro. Amém? Poderia falar muito aqui, tem muito para falar sobre oração, mas por hoje é só. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde. Orem por vocês, por mim. Oremos uns pelos outros e deixemos Deus falar conosco. Ouçamos a voz do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.